Olá pessoal, tudo bem? E aí, bora para mais uma paisagem com tinta acrílica? Bora para mais uma paisagem com tinta acrílica, ó. Já vou fazer o pedacinho de céu que vai aparecer aqui no finalzinho dessa paisagem. Então eu estou jogando ali as ultramar e agora misturado com o branco de titânio. Agora eu estou carregando um pouco mais o branco para deixar o céu manchado lá no fundo, para dar a impressão ali de que tem umas nuvenzinhas mais claras, tá vendo? E outras, uma parte um pouco mais escura de céu. Lembrando, tinta acrílica. Vamos pintar mais uma paisagem aqui com tinta acrílica. Uma paisagem pequena para a gente fazer um estudo aí com a tinta acrílica. O professor aqui que sempre pintava com tinta a óleo está começando também a se envolver um pouco mais com a tinta acrílica, porque é uma demanda recorrente aqui do canal. Muita gente trabalha com tinta acrílica e aí, como nós priorizamos o aprendizado, vamos aí também trabalhando, aprendendo um pouquinho com tinta acrílica. Olha aí, galera, fazendo esse fundinho de céu. E aqui eu vou usando a tinta acrílica assim, de uma forma meio, como que eu posso dizer, carregando até um pouco mais, né? Porque eu não tenho preocupação em relação à secagem. Eu não estou usando nenhum elemento aqui para retardar a secagem. Eu sei que daqui a pouquinho ela estará praticamente seca. Então esse daqui é um pedacinho de céu que vai ficando à mostra ali. É só uma mancha mesmo, né? Porque aqui nós vamos fazer uma mata fechada. Uma mata fechada com contrastes aí entre luz e sombra, que é uma característica, obviamente, aí dos meus trabalhos. Ó, bem manchadinho aqui atrás. Beleza? Agora o professor já vai entrar com a vegetação clara lá no fundo. E a cachorrada já veio me prestigiar aqui também. Bom, galera, eu falei da cachorrada aqui no fundo, porque para quem está chegando agora, eu gravo na minha garagem. Então, sempre acontece aí algumas situações inusitadas, né? Eu ia falar inevitáveis também, porque não é um ambiente controlado, enfim. Aí de vez em quando a cachorrada se empolga aqui na rua e aí você já viu. Ó, vou mandando um verde inglês, claro, um pouquinho de verde pistache e uma tinta que eu comprei aqui, chama verde de Rocker. Uma tinta bem interessante aqui, bem clara, bem vívida, né? Vou trabalhando e manchando aqui a parte onde eu vou fazer ali a vegetação mais clara. Eu vou deixando manchado justamente porque depois, quando eu trabalhar as luzes aqui, obviamente isso vai me ajudar a dar um efeito legal. E como eu estou trabalhando com tinta acrílica, a gente já sabe, né? Secagem rápida. Então o professor já vai fazer essa parte aqui, já vai dar continuidade também. Agora eu vou jogar um pouco mais de verde inglês aqui, ó. Já vou deixando bem manchadinha, que eu vou respeitar que é a parte mais escura, né? A vegetação. Ali já deixando umas meio espivetadinho aqui. Aproveitando que o céu ainda está um pouco úmido. Vamos manchando aqui. Ah, professor, que pincel você está usando? Estou usando um pincelzinho chato, comum, de cerdas macias, só mesmo para espalhar a tinta e dando esses pequenos formatos aí na vegetação. Deixa eu clarear mais aqui esse fundo com verde inglês. Beleza. Verde inglês puro aqui. Agora nós vamos começar a entrar com as luzes, as copinhas iluminadas ali no fundo. Lembrando, estamos trabalhando com tinta acrílica. Professor se aventurando aí cada vez mais na tinta acrílica. Deixa eu procurar meu pincelzinho aqui. Pincelzinho das copinhas, que vocês já conhecem, que é esse daqui, ó, Condor 225 número 10. Vou trabalhar hoje com o número 10. Vou pegar aqui o amarelo de cádmio claro, colocar aqui na palheta, vou misturar ali com o verde inglês, vou fazer uma cor bem clara aqui, bem vívida,
e vou começar a fazer as copinhas aqui, ó. Lembrando, estamos trabalhando com tinta acrílica, então a pegada da tinta aqui é um pouco diferente da óleo. O professor já vem rapidamente aqui, ó, tá dando formatinho ali na copinha. Tem que caprichar um pouco mais aqui na quantidade de tinta para poder cobrir ali, que a tinta acrílica ela é mais, ela parece um pouco mais rala que a tinta óleo, né? Então, para quem quer se aventurar aí também, ó, eu deixo sobrando mais tinta na tela, tá vendo? Na hora de fazer ali as copinhas. E vem alternando os tons de verde ali, né? O importante é eu também alternar os tons de verde sempre que necessário. Parte mais escura. Agora eu estou entrando um pouco ali com verde pistache. Verde pistache é uma cor bem interessante também, que eu conheci aqui na tinta acrílica. Eu não tinha visto esse verde ainda na óleo. É um verde bem vívido aí. Vamos fazendo as copinhas nessa parte aí da vegetação mais clara, onde vai estar incidindo a maior parte de luz ali. Jogando agora o amarelo mais carregado. Já sinto ali a tinta amarrando um pouco na tela em função da secagem. Eu quero mesmo me beneficiar, eu venho fazendo isso, me beneficiando da secagem rápida da tinta acrílica, apesar que hoje o tempo está um pouco mais úmido, eu percebi que ela demora um pouco mais para secar. Alguns colegas já deram algumas dicas, né, de como a gente faz para retardar a secagem. Existem componentes para isso, algumas pessoas até borrifam um pouco de água na tela, enfim, eu não fiz nada disso por enquanto, né? Mas posso estudar aí algumas maneiras também de retardar a secagem. Olha lá, bem vívido, né? Bem bacana para nós aí. Depois vai entrar uma vegetação aqui por cima dessa parte mais clara aqui. Então vai ajudar a dar um efeito aí bem bacana. Vamos aqui na pontinha. Vamos arredondando tudo aqui. Deixando mais solto. Olha lá, aqui já está bem seco já, hein? Tô puxando aqui, eu já tô sentindo que já está bem seco. Seca bem rapidinho. Apesar que eu falei que hoje o clima está um pouco úmido, né? Então demora um pouquinho mais. Acho que se tivesse seco já estava... Se o clima tivesse mais seco, eu já tinha secado já. Olha aí. Professor esticando a tinta aqui. Pegando o amarelo de cádmio claro com verde inglês. Mais copinhas. Simulando ali as árvores, alternando os tons. E a gente já tem uma vegetação bem colorida, bem alegre ali no fundo. Agora eu vou pegar um pouco do branco. Não entrar muito com o branco para não ficar esbranquiçado. E vou entrar mais com o amarelo de cádmio claro também. Vou ver se já dá para empregar ali, junto com o verde inglês, amarelo de cádmio claro e um pouco de branco, para eu já entrar com uma luz ainda mais forte ali. Deixa eu ver se já dá para fazer essa cobertura. Parece que sim, hein? Pelo menos ali nas pontas. Bastante tinta carregada no pincel. Lembrando, não estou usando nenhum tipo de diluente nem nada. Só a tinta pura mesmo. A tinta acrílica. Espalhando aqui bastante. Beleza.
Vamos para a parte de baixo aqui, bastante tinta sobrando na tela. Vestindo ali bastante na luz ali no fundo, ó. Olha que bacana. Como vai iluminando bem a nossa paisagem ali, né? Suavemente iluminada. Não vou jogar luz em tudo de uma vez. Vou respeitar um degradê aqui, pra gente obter um efeito bem legal aí na hora que a gente jogar a parte escura, a vegetação escura. Olha. Aqui eu vou jogar mais amarelo. Carregar mais amarelo aqui. A dona Zoe policiando a área aqui. Como sempre, meu pet participando das filmagens aqui. Ela não aparece, mas os barulhinhos que ela fica produzindo aqui todo mundo ouve. Legal, hein? Vou jogar um pouco mais aqui também. E ó, tô deixando a tinta sobrando na tela, tá vendo? Um recurso que o professor Marcos Venelli utiliza nos florais. Quando ele trabalha ali com tinta a óleo, eu tô agora utilizando na paisagem com a tinta acrílica aqui, ó. Bacana, né? Show! Não vou mais clarear muito para não ficar claro demais. E agora a gente vai começar a entrar com a parte de baixo aí do chão de terra. Bom, galera, eu tô pegando agora o amarelo ocre aqui, ó. E como essa parte é a parte mais clara, eu vou apagar aquele risco que eu deixei ali, né? Com o verde, com o carvão ali, ó. E vou começar a fazer o fundo, né? Já vou integrando ali um pouco, ó. Aproveitar que ainda tá um pouquinho úmido, já integro ali. E beleza, venho puxando essa parte onde vai estar uma claridade lá no fundo. Aqui eu já vou começar a misturar um pouco terra de siena no amarelo ocre. E aqui eu já vou escurecendo, ó. Tá vendo? Respeito ali, ó, um degradêzinho. E vem escurecendo com terra de siena aqui, ó. Né? À medida que vai chegando mais próximo aqui eu dou uma escurecida. Importante manchar bem essas partes aqui. Ó. Aqui assim. Bacana, né? Olha que bacana. Agora eu vou escurecer mais terra de siena aqui puro. Caminho bem aberto aqui. E a exemplo do que eu sempre faço, deixa eu limpar o pincel aqui. Na pintura a óleo, eu também vou repetir aqui na pintura acrílica. Vocês vão ver o que é. Vou limpar o pincel. Eu estou aqui com vermelho óxido transparente na palheta. Eu vou colocar um pouquinho do violeta. Aí eu vou pegar o vermelho óxido aqui, a pontinha do pincel, dei uma limpada no pincel. Eu vou fazer umas marcaçõezinhas aqui, ó. Como eu faço na pintura a óleo. Tá vendo? Agora eu vou misturar na parte mais escura aqui. Vou misturar um pouquinho do violeta. Vai ficar mais escurinho. Isso ajuda a dar perspectiva no caminho, deixa o caminho um pouco mais marcado, né? E ajuda a dar perspectiva também. Agora eu dou uma falhadinha, ó. Ih, falhei até demais. A tinta acrílica, ela se funde com mais facilidade, então precisa deixar um pouco mais marcado. Deixa eu deixar a mão mais leve aqui. Tá um pouco de dificuldade, ela tá muito seca ainda, ela tá muito molhada. Vou ter que mudar a estratégia aqui. Vamos marcar de outra forma. Um pincelzinho aqui. Aproveitar, já jogar umas luzes aqui, ó, e deixar a marca diferente ali, ó, onde o professor tinha feito. Eu vi que não ia dar para fazer da maneira como eu queria dela molhada, então eu vou marcar de outra forma. Vou marcar com volume de tinta.
pinceladinhas ali na horizontal, perdão, ia falar vertical. Eu vou marcar todo o caminho aqui. Uma entradinha de luz, mas aí eu venho fazendo degradê, ó, e eu vou deixando umas falhas aqui no meio, tá vendo? Que é justamente onde eu vou jogar depois aquela partezinha mais escura ali para dar uma fundida ali. Ó como o caminho já fica com volume, né? Então agora eu venho aqui, ó, com um pouquinho de vermelho óxido transparente, um pouquinho de violeta. Eu vou marcando de outra forma, ó. Ali, fazendo as entradinhas. Agora aqui principalmente, né, que é onde vai mão bem leve, ó. Que a tinta se comporta de maneira diferente na palheta. O óleo é mais simples para você fazer essas marcas, entendeu? Na tinta acrílica molhada, não. E o professor acabou de descobrir isso ao vivo aqui, porque como eu falei para vocês, eu tô me descobrindo aqui na tinta acrílica junto com vocês. E eu tô fazendo questão disso, por quê? Que assim, se eu cometo algum deslize aqui, eu automaticamente já tenho que me reinventar aqui e consertar. E aí eu trago essa informação na íntegra, de forma pura para vocês aqui, né? Ó, aqui a parte mais escura eu estou usando vermelho óxido transparente, né? Aqui, ó, com um pouquinho de violeta. Violeta permanente escuro. Ó. Ah, professor, por que essa parte mais escura? Porque é justamente a parte onde vai estar em contato a vegetação com o solo ali, né? Ela acaba retendo mais umidade ali, onde a vegetação está encontrando o solo, e aí ela acaba ficando mais escura, e tá na sombra ali também. Vou jogar uma luz aqui. Ó, o bom da acrílica é isso, ó. Ela permite fazer esses acertos assim, ó, rapidinho. Olha que bacana. Com mais claridade, como você vai trabalhando, tem que vir a mãozinha bem leve, tá? Olha como o caminho já ficou bem legal. Vou jogar mais tinta. Agora eu vou pegar um pouco de branco com amarelo Napoli. Aqui no fundo, ó, ainda está bem úmida. Depois que ela estiver mais seco, eu ainda vou voltar aqui. Vou dar uma revisitada de leve aí nos arremates finais. Aí, beleza. Dá bastante formato nesses caras aqui. Show! Vamos com um pouquinho mais vermelho óxido. Eu sempre limpando o pincel ali também, para deixar marcadinho legal. E a tinta acrílica ajudando o professor aqui, hein? O professor tendo que buscar alternativas aí durante o processo da pintura. Show! Agora nós vamos partir aí para a vegetação escura. Bom, galera, vamos lá com um pouquinho de violeta permanente, verde versi e azul ultramar. Por que eu coloquei o violeta permanente? Porque o azul ultramar, na acrílica, ele é um pouquinho mais claro. Então eu decidi colocar um pouco mais, deixar um pouco mais escura essa mistura com o violeta permanente escuro. Fazer essa vegetação, fundo dessa vegetação aqui. Já deixo uma parte falhada ali, né? E à medida que eu vou chegando aqui na borda, já vou dando o formatinho ali com a ponta do pincel. Beleza. Depois a gente vai arredondando com outro pincelzinho. Chegando aqui embaixo, a gente faz vai intercalando ali, ó, a parte da vegetação com o solo. Isso aqui é preenchimento mesmo, né? E agora eu vou pegar aqui o pincelzinho que eu estava usando lá, antes que seque tudo aqui.
e vou intercalando essa vegetação aqui com o solo. Por que é importante intercalar? Porque senão você fica com a vegetação no solo como se ela tivesse colada ali. Não pode, né? A vegetação tem que fazer parte do solo, ela tem que entrar no solo. Então é importante deixar a vegetação ali intercalada no solo. Agora vamos lá. Um pouco de verde pistache com amarelo de cádmio claro. Pegar um pouquinho de verde Vessi também. Fazer uma cor aqui mais escura. Para as nossas copinhas aqui, ó, um verde mais escuro. A gente trabalhando as copinhas aqui na parte da sombra. Se a gente clarear, vai ficar igual a do fundo lá e confunde a vegetação, né? Então, ó, bem de leve, formatinho da vegetação. Já for dando formatinho ali. Eu já venho fazendo aqui direto. Vocês veem que eu acabei de jogar o fundo, eu nem fui para outra parte ali. Eu já estou aqui direto, por quê? Antes que o fundo comece a secar. Daqui a pouco ele vai estar secando já, mas o professor já vai aproveitando, né? Esse pequeno intervalo aí, já vai fazendo as copinhas antes que o fundo seque. E detalhe, você que está chegando agora aqui no canal, me descobriu por acaso, navegando aí na internet, de repente bateu lá, opa, esse cara está falando que vai trabalhar uma paisagem com tinta acrílica, eu quero ver. Já aproveita, já se inscreve aí no canal. Esse canal aqui, os vídeos são produzidos semanalmente por mim e pelo professor Marcos Venelli. A gente tem feito um trabalho aí 100% gratuito. Então, para todo mundo que está afim de aprender um pouco sobre pintura, a gente passa um pouco da nossa experiência em paisagem, em casaril, marinha, florais, rosas, enfim, toda a sorte de temas para vocês, e semanalmente a gente sempre aí com 2 vídeos semanalmente, vídeos novos, fora que de vez em quando eu posto aí uns vídeos também, vídeos curtos, né, mostrando alguns quadros aí do meu acervo pessoal, mostrando algumas telas lá do ateliê do professor Marcos Venelli, enfim, sempre conteúdo de qualidade para vocês. Fazer um acerto aqui, ó, a respeito da vegetação, já vou jogando ali para fazer dando uma intercaladinha ali de luz, né? Que a vegetação invadiu um pouco demais ali aquela parte. Também jogar umas luzes discretas perdidas ali, como se fossem umas pedrinhas, né? Aí já são alguns arremates que o professor vai fazendo e que você também pode fazer de maneira bem prática, ó. São pequenos recortes assim com pincel, rapidinho, pincelada curta. Tem gente que gosta de fazer com o canto do pincel chato, pode ser também. Eu estou adaptado a trabalhar com esse pincelzinho aqui, eu faço bastante com ele. Olha como ele já dá um chance ali na paisagem, né? Agora eu vou aproveitar aqui, ó, jogar também umas vegetaçõezinhas aqui, intercaladinhas, algumas um pouquinho mais claras, como se estivesse de leve ali pegando uma luz ali. Aí vai sempre acertando aqui, ó, pinceladinha mais solta, tá mais próxima aqui do solo, pequenos recortes ali, as pinceladas. Olha que bacana. Show, né? Uma moitinha ali já bem definida. Vou pegar mais a cor aqui do fundo, já jogar uns vazadinhos aqui, ó. Bem de leve. Para dar mais ênfase ali na parte do vazado.
pontinha. Legal. Agora a gente vai partir para outra parte ali da vegetação escura também. Eu vou falar para vocês que os pets aqui hoje estão animados, hein? Olha, eu vou ser bem sincero, a galera tava quietinha. Eu acendi as luzes aqui da garagem para gravar. Parece que eles falam assim, ó, legal, ele vai começar. Assim que ele começar, a gente começa a latir. Mas vamos lá, galera. Até deu um tempo aí entre esse intervalo, né, da tomada para fazer essa outra parte aqui, para eles se acalmarem um pouco. Mas vamos lá. Olha aí, jogando fundo. Para quem me acompanha já há algum tempo sabe como é que funciona aqui, né? E agora eu creio que essa parte aqui já secou embaixo, então eu vou adotar alguns recursos aí também para poder trabalhar esse fundo aí. Ó o contraste agora, tá vendo? Ó, quando você começa a entrar ali com a vegetação escura, estou mandando violeta aqui, um pouco de azul ultramar e verde versi. Vou vindo para cá. Aqui já vai ser outra moita aqui, né? Acompanhando aí o raciocínio dessa parte aqui, né? Da perspectiva. Olha lá. Aqui mais escuro, mais verde versi com violeta permanente. E aqui, como já secou, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, quer ver? Aqui assim, já dá um formatinho pá, diferente. Aqui, beleza. Vamos limpar o pincel na água. Tinta acrílica, o professor vai limpando aqui na água. Beleza. Vamos misturar aqui um pouco de terra de siena. Vamos ver como é que se comporta aqui. Ah, legal. Dá para fazer o trabalho numa boa. Junçãozinha aqui do solo. Depois eu posso entrar com mais pinceladas. Agora é só junção mesmo. Deixando marcadinho. Terra de siena, agora um pouquinho de ocre. Vamos marcando aqui a vegetação. Depois a gente joga mais luz, um pouco mais de contraste. Entrar um pouco para cá, para dar mais movimento aí nessa parte. Agora vamos lá com um pincelzinho de copinha e vamos colocar um verde diferente aqui. Deixa eu ver, cadê ele? Verde Hooker. Não sei ao certo qual é a pronúncia, mas é um verde bacana, hein? Vou pegar um pouco do verde inglês também. Vamos fazer uma tonalidade bem interessante aqui. Ele vai ficar bem vivo, mas vai ficar diferente da cor lá do fundo, como eu falei, para não confundir muito ali, ó. Olha lá. Que verde bacana. Caraca, já tá secando aqui. Agora foi rápido, hein? Copinha. Pra gente já dar um formatinho ali. As copinhas menores. Abrindo mais o leque do pincel. Pontinha ali. É que eu venho fazendo um degradê e venho soltando, ó. Bem intercaladinho as nossas copinhas aí, ó. Bem e degradê, ó. Onde tá pegando a luz, né? Eu não falei aqui durante a gravação, mas a luz ela tá vindo da direita para a esquerda aqui, né? Verde de Hooker com o verde inglês. Olha que verde bacana, bem harmônico aí, né?
Agora eu já coloquei um pouco do pistache ali, ó. Ó como já mudou a tonalidade, tá vendo? Como já ficou bem diferente. Vamos entrar com mais pistache agora aqui. Vou jogar aqui o pistache na palheta. Pegar o pistache praticamente puro. E ó, ele vem ali, ele já dá uma outra cara ali na pintura. Agora aqui eu já venho deixando mais horizontal. Aqui assim, bem bonitinho. As pequenas copinhas aqui. Olha que bacana que já ficou a nossa área verde aí da verde escuro da paisagem, né? Aqui também trabalhar as copinhas e vamos intercalando mais aqui, pegar mais terra de siena, deixando mais solto, um pouquinho de amarelo ocre. Vamos agora com o amarelo de cádmio claro, ou cádmio claro não, perdão, com o amarelo Napoli. Vamos manchando aqui, bem de leve. Porque senão fica aquela coisa muito retinha, sabe? E não pode, né? Já tá bem aberto, né? Então a gente tem que jogar um pouco de movimento aqui. E uma maneira de fazer isso é assim, ó. Joguei ali, agora eu puxo para cá, ó. Você vê um matinho ali. E aí você percebe que aqui tem uma entrada de terra. É uma maneira aí da gente poder deixar a paisagem, o caminho ali, uma fuga, né? Para dentro ali daquela parte da mata ali, ó. Todos esses são os detalhes que a gente vai observando e que vai deixando a paisagem mais solta, porque senão fica muito certinho, né? Aí não fica legal. Bacana, né? Agora vamos fazer essa parte de cima da vegetação, depois a gente vem fazendo todos os arremates aqui. Antes disso, deixa o professor pegar mais amarelo Napoli aqui. E vamos lá. Pequenas tiradinhas assim. Tá ficando legal, hein? Tá com um colorido bem bacana. Tá bem cara de óleo, né? Acrílico com cara de óleo. Agora vamos fazer a parte ali de cima do fundo. Bom, vamos no mesmo esquema de verde Bercy, um pouquinho de violeta e azul ultramar. A ponta aqui da árvore eu vou até deixar mais só no verde Bercy. E à medida que ela vem para a área da sombra aqui, eu acrescento azul, e fazendo barulhinho dela de sempre. Eu acrescento o violeta e um pouco do azul ultramar. Já uma vegetação que está na parte superior. Engraçado que ali, ó, você pode ver que a vegetação clara ela ainda não está completamente seca ali, né? Que foi onde eu carreguei mais, né? Eu estou fazendo direto aqui, sem intervalos. E se desse um intervalinho, dava tempo dela secar, né? Mas beleza. Aqui. Deixar também bem soltinho assim. Ok. Pegar mais verde aqui. O que eu vou ter que bagunçar um pouco a copinha que eu fiz aqui, mas não tem problema. Eu já venho entrando ali com outras copinhas agora na sequência. Já vai tomando formato ali a paisagem, né? O professor acabou apagando ali uma parte do que ele tinha feito, mas não tem problema. Vamos para a sequência agora
pegar o verde pistache com amarelo de cádmio. Que amarelo de cádmio é esse que eu peguei agora? Deixa eu ver, amarelo de cádmio escuro. Amarelo de cádmio escuro. Então vai variar um pouco o tom aqui na parte de cima do verde. Vocês logo vão reparar, ó, ficou um verde mais amarelado ali, ó, por causa do amarelo de cádmio escuro. Também copinhas pequenininhas, logo na sequência aqui. À medida que vai chegando aqui na ponta, a gente vai só na pontinha do pincel, para ficar mais soltinha. O amarelo de cádmio escuro ele já dá uma outra tonalidade ali, ó, muito mais um verde mais amarelado, mais apagadinho ali, ó. É uma cor legal, hein? Bem interessante para se trabalhar ali também, hein? É bom que quando você trabalha com bastante verde, eu sempre falo isso, né? A gente variando bastante os tons de verde, para a paisagem não ficar chapada. Agora eu vou entrar com um pouco mais de amarelo de cádmio claro. Aí você já percebe ali sutilmente uma mudança. E aqui eu já vou soltando ali também, né? Deixando essa árvore bem solta. Aqui eu vou deixar um vazadinho de leve. E aqui eu vou encerrando essa parte de cima da árvore. Agora eu já entro aqui, vou entrar com um pouco mais de amarelo de cádmio claro com o verde pistache, ó, alternando os tons ali. Tá ficando legal, hein? Tá dando um contraste bacana com o fundo mais claro ali. Deixa eu pegar mais verde pistache aqui. Verde pistache não, agora eu vou aproveitar aqui no meio, vou jogar uma cor um pouco mais alegre ali. Cadê ele? Nesse momento que sumiu aqui o meu, achei, meu verde inglês, claro, a cor mais alegre aqui. Verde inglês claro é bem alegrão mesmo, hein? Vou misturar um pouco o pistache para ele perder um pouco de euforia. Mas ó como ele é alegrão, tá vendo? Tem que misturar com pistache. Opa, tá muito claro ainda. Aí, olha, ainda continua, mas tá bom. Vou fazer como se estivesse pegando uma luz aqui. Ó. Já deu para fazer uma levadinha no estilo que eu faço do óleo, hein? Já deu para sentir aqui, ó. Olha lá. Já vou intercalar com a de baixo aqui, ó. Como se estivesse pegando uma luz ali, tá vendo? Os petzinhos estão latindo de novo aí. Talvez vocês não ouçam, mas já deram uma ensaiada para latir novamente. Professor e o ateliê dos pets. Até que ficaria legal, né? Ateliê dos pets. Tá aí uma dica para quem tá afim de montar um ateliê e gosta de pets, hein? Ateliê dos pets. Olha que bacana que ficou essa levada dessa árvore. Deixa eu aproveitar, eu me empolguei um pouco aqui com esse verde inglês. Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado, essa parte mais clara aqui. Vou dar uma luz aqui também, só na pontinha. Já deu uma secadinha, já fica mais legal, ó. Ó que legal, tá vendo? Já dá para entrar um coloridinho, mais claridade aqui na boa, ó. Então, o segredo é esperar secar um pouquinho mesmo, hein? Não vou clarear muito, porque senão, né? Mas fica como se estivesse pegando uma claridade ali, entendeu? E essa claridade, ela vem também, eu vou jogar um pouco aqui, ó. Não vou jogar na ponta ali, para ele não se perder com o fundo.
Agora não ficou muito ali não. Deixa eu limpar o pincel. Mas dá, hein? De boaça. Se você esperar um pouquinho a tinta dar uma secadinha, galera, dá para dar uns efeitos legais aqui, hein? Vou limpar direito esse pincelzinho aqui. Vou jogar bastante tinta agora na tela aqui. Vou usar o recurso de deixar a tinta sobrando. Vou vir me perdendo com ela aqui, ó. Então fica ali uma luz pegando ali. Agora eu vou fazer ela aqui. Ainda com bastante tinta sobrando e venho perdendo ela aqui, ó. Como se estivesse pegando, né? Uma luz bem forte ali. Ah, deu para manter sem ofender ali o fundo. Olha que bacana que ficou. Bem iluminadão, né? Falei que eu não ia muito pra ponta, mas eu senti que dava. Para deixar bem iluminado mesmo. Vamos pegar mais. Agora eu vou dar uma limpada no pincel. Vou fazer até umas correções aqui. Para tirar um pouco. Quero tirar um pouco uma informação que eu deixei aqui no fundo. Vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Vou pegar mais ou menos a cor que está lá no fundo. Deixa eu ver se é essa daqui. Eu quero tirar um pouco essa parte aqui, ó. Quero deixar como se fosse lá no fundo, entendeu? Então dá para fazer assim, ó. Tô tirando aquela ponta ali da vegetação, tá vendo? Já transformei aquela ponta na vegetação lá do fundo. Isso é uma correção que o professor está fazendo para deixar mais espaçado ali. Por quê? Eu vou jogar mais amarelo de cádmio claro aqui. Deixa eu dar mais um pouquinho de vida aqui no fundo. Amarelo de cádmio claro, puro. Em cima dessa parte aqui que eu fiz também. Como se fosse uma luzinha intensa ali, ó, pegando lá no fundão, ó. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Estou variando. Agora que já está meio seco, estou variando os tons ali, ó, para deixar ainda mais alegre, ó. Dá para fazer isso numa boa na tinta acrílica. Não ia conseguir na tinta a óleo não, porque até ocorrer a secagem vai demorar um pouco. Olha como já ficou umas entradas de luz animal ali, tá vendo? Ó. Olha que legal, ó. Agora eu venho fazendo um degradê aqui sumindo, né? Um degradê e sumindo. Deixa eu jogar mais um pouco aqui. Você viu que eu não iluminei tudo na sequência com degradê, só umas partes aqui, né? Outras mais lá na ponta eu deixei, enfim. Justamente para ficar uma luz irregular pegando ali, ó. Fazendo aqui aquelas fugas que a gente já sabe como é que funciona, né? De luz ali. No meio também. Bem ali como se tivesse vazado, né? Lá pro fundo, tá vendo? Eu já tinha feito também. Aplicar algumas aqui de leve. Agora aqui eu vou jogar mais um pouco de amarelo também.
beleza? Vai ficando tudo em harmonia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos limpar o pincel bem limpinho. O professor fora de cena que está mergulhando ele na água. Vou pegar aqui o amarelo de cádmio claro com um pouquinho de amarelo de cádmio, não, perdão, amarelo Nápoles com um pouquinho de branco. Ó, falhadinho. O professor fala amarelo de cádmio claro, mas não é, é amarelo Nápoles. E ó, mãozinha leve agora, hein? Que é aquela luzinha que tá lá no fundo perdido. E aí ela vem de leve no degradê sumindo. Vamos pegar aqui vermelho óxido transparente. Cadê você? Está aqui na mão do professor. Misturando aqui. Deixa eu dar uma limpada no pincel, senão não vai dar certo. Para eu fazer esse arremate aí também. Bonito, né, galera? Tá um colorido bem legal, né? Uma variação de tons bem legal ali. Eu gostei bastante de verde, né? Ó. Vermelho óxido transparente, ó. Já tá meio seco ali, mas não tem problema que o óxido, ele, como o próprio nome já diz, né? Ele é o vermelho óxido transparente. Então ele, você pode esticar o pincel, ó. Ele meio que some, ó. Agora eu vou fazendo pequenos ajustes aqui, né? Colocando pequenos elementos aí, a sujeirinha que fica, que cai aí da vegetação, uma pedra, enfim, coisinhas que a gente vê ali no meio da mata e às vezes não consegue nem definir exatamente o que é, né? Ah, você vê lá uma pedrinha, uma sujeirinha, você percebe aquilo ali no chão, mas ó, vermelho óxido é demais, viu, galera? Vocês viram que eu não usei nenhum amarelo indiano aqui, né? Hoje nem trabalhei com indiano, só com óxido mesmo. Olha que bacana. Vou pegar um pouquinho de óculos. É quando você vê que você exagerou um pouco, ó, você vem ali e cobre, tá vendo? A pintura te permite tudo isso, ó. Dá para fazer isso no óleo também? Lógico que dá. O problema do óleo é que a tinta óleo ela se funde mais uma na outra, né? A tinta acrílica ela seca mais rápido, né? Então aí ela ajuda nessa parte aí, como ela já está seca, você consegue vir com umas pinceladinhas mais secas ali, tudo bem. Agora eu vou pegar o amarelo Nápoles puro, fazer umas pequenas... Ixi Maria, alguém tá buzinando aí, alguém chegou aí, a cachorrada já ficou toda acesa. Acho que eu vou ter que parar um pouquinho. Eu já volto assim que os ânimos se acalmarem. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que parar um pouquinho pelo jeito. Já volto já. Pronto, voltei. Foi coisa de 1 minuto. Ó, amarelo de cádmio. Amarelo de cádmio não, perdão. Caramba, eu tô com amarelo de cádmio na cabeça, hein? Amarelo Nápoles. Opa. Ó como já ficou bem diferente o caminho.
com algumas fugas de luz ali no meio, aquela luz lá no fundo, bem discreta. Show, né? Deixa eu pegar mais o verde pistache agora. Aqui. Vou jogar ele aqui na... Tomar cuidado para ele não cair na... Minha mão não entrar na frente da tela. Eu só limpando o pincel. Que aquela hora eu joguei a parte de luz aqui, ó. Mas eu não fiz o arremate correto na vegetação que está aqui na frente. Então, vegetação mais escura. Então, vou vir aqui. Vou puxar um pouco aqui. Ok. Muito legal, né? Show de bola, bem colorido para nós, hein? Um colorido bem lembrado, variando os tons de verde, né? Não é um colorido ainda coloridão, né? Olha aí. Muito legal, né, galera? Pequenas gramíneas aqui. Bem diversificado para vocês, ó. Sempre seguindo o padrão. Sempre seguindo o padrão das copinhas. Soltar um pouco mais aqui. Jogar mais umas fugas bem na pontinha do pincel. O professor vê que ele exagerou um pouquinho, vai lá e corrige. Essas correções são fundamentais. Vou jogar mais amarelo aqui, mais luz aqui. Tá vendo? Uma fuga já de luz ali no meio. Legal, né? Agora o que a gente faz para ficar mais bacana ainda? Dá uma limpada no pincel. Pega o amarelo de cádmio claro. Perdão, amarelo Napoli. E... Opa, ficou ainda... Ó. Tá vendo? Uma pequena fuga de luz ali com o amarelo Napoli. O professor ficou falando amarelo de cádmio claro. Eu falei, tá na minha cabeça, né? Olha que legal. Muito show, né, galera? Azul. Pintar é muito bom, né? Ó. É isso que faz com que tudo vala a pena. É essa palavra, né? Tudo tem que valer a pena. Tudo. A pintura, tudo. Na vida, tudo tem que valer a pena. Beleza? Galera, é isso. Mais um estudo com tinta acrílica finalizada. E eu vou ser sincero, eu não estou pintando fora com a tinta acrílica. Eu estou fazendo tudo aqui nos vídeos e descobrindo um pouquinho para eu, no momento da descoberta da técnica, poder passar alguma coisa para vocês ali em loco. Então aqui nesse estudo nós tivemos alguns acertos, alguns erros, enfim, já descobrimos algumas coisinhas e aí eu vou passando tudo de maneira bem didática aqui para vocês, porque aqui no nosso canal é assim, a gente faz de verdade para ensinar todos os segredinhos da pintura. Beleza? Tá chegando agora? Gostou? Curtiu? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o nosso conteúdo. E para os amigos e sempre que já nos acompanham aqui há algum tempo, galera, dá aquela força, compartilha os nossos vídeos,
comentem, ajude aí o professor Eduardo Messeneiro, esse daqui que vos fala, e o professor Marcos Venelli a evoluir cada vez mais aqui no canal. Beleza? Tudo feito com muito amor e carinho para vocês. E como sempre, um beijo, um abraço, até a próxima e valeu!